Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma Só Conversa Boa e hoje o tema é realmente, daqui. Nós vamos falar de um tema dos mais transformadores e mais interessantes do nosso tempo. Muita gente vai gostar porque a gente está convivendo com ela sem saber que é ela, né? A inteligência artificial. Para desvendar esse tema, para deixar a coisa bem clara para todo mundo, porque nem todo mundo entende de tecnologia. Eu sou uma pessoa que, não entendo nada. Eu trouxe aqui a doutora Flávia Amaral Rezende, que é jornalista, é professora, coordenadora de cursos de artes visuais da Unifaat, aqui de Atibaia, e é minha amiga de, nem falo quanto tempo. Flávia, que prazer ter você aqui. Nossa, a gente não se via há um tempão. Nossa, né? Eu sei de você, sei que você está na FAAT, o seu curso acadêmico é maravilhoso, a sua escolha pelo ensino é realmente uma coisa que é realmente de missão, né? Eu acho que a educação caiu na minha vida assim como um caminho mesmo, né? E eu fui jornalista durante muitos anos, né? A gente se conheceu nessa época também, né, Luísa? Mas, assim, eu me encontrei mesmo foi na educação, né? Na educação superior, na educação com novas tecnologias. E tudo isso é uma coisa que estava dentro de mim, né? Acho que, sei lá, antes do jornalismo eu fiz engenharia, né? Então, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Um pezinho na tecnologia, a gente sempre tive, né? Mesmo durante o tempo de jornalismo, e, enfim, eram coisas que eu gostava muito de fazer. E hoje, Flávia, a tecnologia parece que tomou conta da vida da gente. Mesmo que a gente não entenda, ela está ali, presente todo dia. Você se defronta, por exemplo, no caso de quem não entende nada, como eu, às vezes a gente pega vídeos e fala, será que isso aqui é gente de verdade? Será que estou sendo enganada? Que é a tal da inteligência artificial, que é uma tecnologia que veio para ficar e para tomar conta da nossa vida, né? Não adianta a gente não querer fugir dela, não querer conviver, que ela está dentro da nossa vida todo dia, né? Mas não é por causa disso que a gente tem que ter medo, entendeu? Então, o que me chama muito a atenção na questão da inteligência artificial, quando ela está colocada no meio das pessoas, e aí eu vou dizer assim, e não precisa ter 60 a mais. Os jovens também estão muito apavorados com essa coisa da inteligência artificial. Pô, seguinte pergunta: a inteligência artificial vai ocupar o meu trabalho, o meu lugar no mundo do trabalho, que é uma grande preocupação deles. Até vai, se você deixar. Essa é a resposta bem objetiva. Agora, para os 60 a mais, para o pessoal mais velho, é a gente perceber que ela está presente e que ela tem que ser compreendida. Ela não pode ser considerada como a última palavra. Não é porque é inteligência artificial, ela é correta. Para você ter uma ideia, Luísa, quando o ChatGPT 3... ele saiu, eu entrei dentro do ChatGPT e aí eu comecei. Ela foi logo no começo aqui no Brasil, né? Foi 2023, uma coisa assim. Sim. Aí eu comecei a conversar com ele e olha o que eu estou dizendo, conversar com ele. Porque, assim, isso é uma coisa muito importante da gente dizer. Que o ChatGPT é uma pessoa como se eu e você estivéssemos conversando. Só que ele, potencialmente, ele tem uma capacidade de saber coisas, de relacionar coisas, que a gente tem que saber conversar. O ChatGPT... seja o ChatGPT ou qualquer chat de inteligência artificial, ele não é um Google. Ele isso que é importante a gente dizer, ele é uma ferramenta como se fosse assim, um assistente. Sabe? Ele é mais que um banco de dados. Não, atrás dele tem essa coisa que é o banco de dados. Mas o que ele faz é exatamente relacionar dados. E relacionar os dados está ligado à pergunta que a gente faz. Sim. É um negócio que chama prompt.
né? Então, a tal da engenharia de prompt é como é que eu organizo a minha pergunta para que o ChatGPT me ajude a pensar, me ajude a processar. Então, por quê? Porque ele é uma máquina e, historicamente, essa máquina foi sendo desenvolvida, nós estávamos conversando agora há pouco, ela surge, a ideia da inteligência artificial surge com o surgimento do próprio computador. Eles são... Não é uma coisa assim, do outro mundo. Porque o homem sempre viu no computador uma capacidade, vamos dizer, essa possibilidade de pensar muitas coisas em tempo pequeno. Ele sempre, esse é uma das funções do computador, que é exatamente aquilo que a gente chama de processamento. É processar a informação. Que direção, isso é importante, que direção ele vai processar? A direção que o humano vai pedir para ele. E toda a vida foi assim e será assim. O ChatGPT não é aquele vilão da ficção científica, entendeu? Que vai sair a super inteligência, não sei o que vai sair, vai conquistar o mundo e vai submeter os humanos. Isso na ficção científica, perfeito. A gente tem várias histórias desse jeito, né? Mas, na verdade, a gente tem que olhar, seja quem for. Isso é importante. Tanto os jovens quanto as pessoas que estão no mundo do trabalho e as pessoas mais velhas têm que olhar para essa possibilidade que existe de ter um ChatGPT na palma da mão, no celular, no computador, como uma possibilidade de entender melhor as coisas. Com ressalva, ele também erra. E é isso que eu estava falando. Em 2023, eu falei assim, mas isso que você está falando não existe. Ele inventava título de livro. Ele inventava... Até hoje, hein? Então, isso é uma coisa que a gente tem que confiar desconfiando no ChatGPT. Por exemplo, houve um tempo aí, nas primeiras versões do ChatGPT, ele não sabia fazer a conta e cálculo para ele, era uma coisa muito complicada. Melhorou muito. 2 anos depois, nós tivemos assim, uma curva Então, de aprendizado. Isso que eu queria saber. Por trás da inteligência artificial, deve ter uma inteligência humana ou não? Porque como é que o computador, como é que ele chega no cálculo, como é que ele chega numa visão, você diz para uma inteligência artificial qualquer, para ela fazer um determinado texto, você dá a coordenação, você dá coordenadas para ela, e ela faz um texto baseado naquilo que você está pensando, né? Às vezes eu fico pensando, isso é só inteligência artificial? Será que não tem uma mente humana atrás de tudo isso? Primeiro a gente tem que entender assim, vamos supor, vou fazer um paralelo aqui, né? Que é assim, uma criança, ou nós, quando a gente começou a viver, a gente foi aprendendo devagarinho. O que a gente aprendia? A gente aprendia, e esse é o grande aprendizado, né? Que a gente chama de inteligência, que é essa capacidade relacional, de relacionar uma coisa com a outra coisa. Sim. Ok. Quando a gente fala que o ser humano ele se desenvolve a inteligência dele, ele vai... com a experiência, ele vai aumentando esse volume de dados que ele tem internamente no cérebro, ok? É a mesma coisa que vai acontecer lá fora. Então, uma máquina com uma determinada linguagem, então foi o ser humano que organizou um centro de dados para que essa máquina pudesse transmitir mas primeiro a gente tem o input de dados. Ela tem que receber, ela tem que beber informação. Quando a gente é criança, a gente brinca com bola, a gente faz um bolo, a gente planta uma plantinha, vê quando precisa de água, quando não. Tudo isso é uma aprendizagem. A máquina também foi assim. A máquina também opera assim. Então, ela precisa de dados externos, isso é importante. Ela precisa beber dados externos e desses dados externos ela vai estabelecer relações entre eles. E quem é que ensinou a máquina a estabelecer relações? Foram os algoritmos criados por humanos. Então, você tem uma linguagem, a inteligência artificial tem uma linguagem de máquina dotada para produzir
cálculos matemáticos, para escrever um bom texto. Por exemplo, a inteligência artificial seria incapaz de escrever um texto se ela não tivesse as normas da gramática, da sintaxe. Então, Ela não seria, ela não escreveria ou não entenderia o que se pede para ela se ela não compreendesse o sentido e o significado de cada uma das palavras. Então, tudo isso é que é como acontece para a gente. Exatamente. Né? Para eu vou para o Japão hoje, eu não entendo nada de japonês. Eu chego lá e eu começo a entender pequenas palavras. Essas pequenas palavras, é assim que ela trabalha. Estou falando de uma maneira micro para entender o macro. Aí eu vou entendendo cada um o sentido e o significado daquelas palavras. Eu vou construindo raciocínios. Entendi. E Nossa, é assim fantástico, né? que a inteligência artificial trabalha. Ela vai construindo raciocínios. E isso vale para a linguagem verbal, né? Então, vale para a linguagem numérica, o cálculo, e aí você tem também o aprendizado da máquina para o conhecimento matemático e tudo mais. Você tem isso para o vídeo, você tem isso para a fotografia, você tem isso para a música, você tem isso... Então, tudo que você imaginar que são símbolos que se traduzem em alguma coisa de comunicação, uma música, um vídeo, uma fotografia, um desenho, uma ilustração, etc., entendeu? Tem que ser aprendido. Então, essa máquina teve que aprender o que é ponto, o que é linha, o que é cor. Ela se alimentou de outras imagens. Ela teve que ser alimentada de muita informação para ela começar a processar tudo isso. Entendi. Entendeu? Mas aí que vem, né? O que acontece, assim, é uma grande preocupação, né? Pelo menos lá os meus alunos no curso de licenciatura de artes visuais. Então a inteligência artificial vai criar quadros mais bonitos? Não vai criar. Ela vai criar quadros. Mas isso não ela não tem a significa que vai ser... sensibilidade. Exatamente. Não tem a sensibilidade, Exatamente, né? Exatamente. Isso não existe, sensibilidade artificial. Não. Ainda bem, né? Tomara que não inventem. Tem gente que finge, né? Mas tudo bem. Mas aí não tem problema. Mas continua sendo, né, natural. E eu me lembro, Flávia, quando... bastante tempo atrás, quando os computadores passaram a chegar nas redações, nas escolas, eu me lembro que muitos professores e muitos alunos e pais de alunos ficaram apavorados com a ideia de que o computador pudesse tomar o lugar do professor, ser o educador, né? E que futuro iam ter as crianças ensinadas por uma máquina. E hoje a gente vê que existe, o computador veio, o professor continuou, houve uma integração e as crianças convivem bem com isso. Como é que vai ficar a educação com a entrada também da inteligência artificial? Então, depende de como se coloca, em que momento ela se coloca. Quer dizer, assim, eu não tenho nada contra a inteligência artificial na educação. Só que tem alguns parâmetros de desenvolvimento cognitivo que a inteligência artificial pode não colaborar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Se eu tiro do aluno a capacidade de pensar sobre alguma coisa, isso significa o quê? Então, assim, se eu coloco o aluno na frente da tela do computador e aí eu coloco lá uma situação, um problema, ele tem só que apertar o botão e a máquina dá a resposta, isso não é bom. Por que não é bom? Porque eu tirei do aluno aquela parte que é fundamental, que é o processamento. É ele se sentir pensando para resolver. Então, o que a inteligência artificial faz muitas vezes? Ela, por exemplo, você pede para a inteligência artificial, por favor, analise esse texto para mim. Tudo bem. Eu posso até saber ler, entender, mas eu não sei fazer análise. E análise é um pensamento relacional. Muito importante. Se eu peço isso para ela, ela vai me dar o resultado, ela vai dar a análise dela. Eu não pedi para ela, me dê
o passo a passo de como você analisa. Ok, eu posso até pedir isso para ela, mas, em geral, o que as pessoas pedem é: analise para mim esse texto e vê se ele está de acordo, alguma coisa assim. Nenhum problema, porque as pessoas já sabem fazer análise. E, muitas vezes, o que é importante é por saber fazer análise, eu olho o resultado da inteligência artificial e digo: é coerente ou não é coerente? Então, vamos voltar para a escola. Aí eu coloco essa criança na frente do computador e não dou para ela espaço para ela resolver o problema, para ela processar o problema. Um ponto. Outro ponto, eu não dou para essa criança a chance dela refletir por que ela errou. Porque o erro é fundamental no processo de aprendizagem. Tá? Então, a chance do computador errar, sobretudo se o sistema é fechado, que a gente chama, né, pergunta e resposta, é quase zero, não é? Certo. Ele vai errar porque se a formulação, a programação dele estiver errada, porque a máquina é binária, ela é sim ou não, ou ela está certa ou ela está errada, não tem caminho no meio. Não tem caminho no meio. Mas tem situações, sobretudo, eu diria, de 0 até 18 anos, que são fundamentais que o aluno tenha domínio e faça a reflexão sobre aquilo que ele está fazendo. É isso que eu queria perguntar. E muitas vezes eles tiram isso da sala de aula. Exato. Isso é muito ruim. Exato. Porque, na verdade, existe uma corrente de educação, uma corrente pedagógica que fala, e eu acho que seria muito importante, que as crianças hoje não estão mais sabendo pensar, né? E há uma corrente que defende o ensino, por exemplo, da filosofia desde dos primeiros anos da escola, para que ela consiga processar o raciocínio e entender e raciocinar. Por outro lado, existe quem defenda a inteligência artificial e os que são contra e que defendem o uso da filosofia, do pensamento. Tenho medo de que a inteligência artificial tire esse recurso, quer dizer, dê preguiça da criança de pensar. A educação só corre esse risco? Corre, porque assim, há estudos, né? Por exemplo, assim, você dá um celular, dá joguinho que não estimula o pensamento, só estimula a ação mecânica, enfim, não é desafiador, porque o grande barato da educação é você desafiar e deixar o aluno resolver. Exato. E nesse processo de desenvolvimento é que ele desenvolve o pensamento, como o Vygotsky falava, né? O psicólogo, né, russo. Então, é assim, vou dar um exemplo mais simples. Quando chegou a calculadora dentro da escola, vamos pegar, que é uma certa IA, é a mesma coisa quando os computadores entraram dentro das redações jornalísticas, é mais ou menos isso. Quando entra a tecnologia, houve a mesma indagação, mas a resposta a essa indagação está na definição da atividade que você dá com a tecnologia. Luria, que é um dos parâmetros, né, para mim, teóricos aí da pedagogia, que vai falar da atividade. A atividade ela tem que ser muito bem estabelecida pedagogicamente. Ela tem que ter um objetivo, ela tem que atender uma necessidade, ela tem um caminho. E aí, dentro dessa atividade, é que você vai dar um recurso. Um recurso pode ser a calculadora, o recurso pode ser um jogo com IA, ou o uso, não é, de um chat de inteligência artificial para alguma coisa, seja para desenhar, seja para fazer pesquisa, o que for, entendeu? Mas, assim, em termos de desenvolvimento, não há desenvolvimento se não houver a experiência e a reflexão sobre a experiência. Quer dizer, senão ele corre o risco Quem fala isso é Piaget, quem fala isso é o Papert, que é da área de tecnologia, quem fala isso, entendeu? Enfim, meu mestrado e doutorado são todos nessa área, né? Que eu trabalhei com o processo de significação mediada, que é exatamente como é que a gente
aprende e desenvolve pensamento através de tecnologias. Então, IA é uma a mais, né? O computador é outra. Depende daquilo que a gente venha fazer. E aí, pegando um outro lado da sua questão, eu acho importante que é assim, a complexidade do processo educativo é tão grande, né, que é desenvolver o ser humano, as capacidades socioemocionais e cognitivas de um ser humano, que não vai ter IA que faça isso. Então, se eu coloco a IA para ser, vamos dizer assim, o grande mestre, eu estou deixando alguma coisa de lado. E, muito com certeza, as questões socioemocionais vão estar de lado. Há quem diga assim, agora eu tenho um psicólogo. Outro dia eu estava vendo um artigo desse jeito. Usar o ChatGPT para ser um psicólogo. Como? Desculpa, gente, verdade? Como? Psicólogo, psiquiatra. Meu, as nuances da vida humana são tão complexas, né, que realmente, se a gente perguntar para qualquer IA hoje se ela tem competência para fazer isso, ela vai dizer, em sã consciência, eu não tenho, não. Aí ela responde. Entendeu? Porque se você... Por exemplo, você falou do resumo de livros, né? Eu lembro na nossa época de estudante que a gente tinha que ler o livro e algumas pessoas liam a orelha do livro e daí saía resumo e o professor acabava vendo que não leu o livro, né? E você tinha que ter o livro para ter um entendimento da coisa, né? Se você chegar para uma inteligência artificial pedir um resumo do livro... Ela faz com uma competência incrível. Mas você não leu o livro, do que se aproveita ela faz isso, entende? nada, não faz nada. Então, o que a gente precisa ter crítica é dizer o seguinte, eu posso dar para a IA, por exemplo, eu tenho um relatório anual da empresa X, chato pra caramba esses relatórios, por favor, faz um resumo das principais informações que estão aí. Bacana, isso é um bom uso, acho que para resumo. Agora, por exemplo, eu vou falar uma coisa que os mais jovens vão achar muito careta, mas assim, fazer um resumo, por exemplo, de Dom Casmurro, não dá, gente. Não dá, não leu, não sabe? Não dá, porque tem não nuances. Se envolveu com o livro. Tem nuances da linguagem que elas são importantíssimas, que você... que essa é a beleza da literatura, que é exatamente você ler aquela história com o seu olhar, com as suas experiências. Está dentro da história, não é? O meu envolvimento com a história é diferente do seu, é diferente do outro. Exatamente. Entendeu? Então, não adianta. Então, assim, para os professores, eu diria assim, fica tranquilo. Faz bem o seu trabalho. Eu acho que estudar como as pessoas aprendem e produzem significado é importantíssimo, né? Agora, aí tem um outro lado, uma outra vertente, que essa é mais complicada, daria uma outra conversa, que é exatamente assim. O uso da IA para otimizar os processos educacionais. Então, por exemplo, assim, há quem existe a possibilidade de eu usar a inteligência artificial para eu, por exemplo, fazer um estudo guiado, autoguiado para os alunos e eles evoluem como o Academy Khan, entendeu? Eu faço uma trajetória, né, de aprendizado da matemática, por exemplo, né, e que tem todo um conteúdo que você pode dizer o que é pré-requisito do outro, e aí eu faço, então, um percurso dentro da IA. É possível? É possível. Agora, a pergunta que fica isso é a educação que a gente quer? A educação é muito maior. Com certeza. Né? O Jacques Delors falava que a educação tem 4 eixos, né? É o aprender a ser, a conviver, aprender a conhecer, aprender a ser, ser e conviver. Não sei, tem os 4. Enfim, que a inteligência artificial não dá alcança, conta, entendeu? Não dá conta de tudo isso. Exatamente. Entendeu? Agora, tem a pessoa que acaba... Vamos ver, o envolvimento com a inteligência artificial passa a ser praticamente total, né? Não cria uma certa dependência? Quer dizer, se você saiu daquele espaço, você consegue ainda criar com a sua cabeça, com a sua inteligência? Depende da coisa, eu diria para você assim, é que nem
viciada em jogo. Isso, ela pode viciar. Pode. Mas aí, claro que pode, porque é fácil, né? Uhum. É fácil, é agradável, entendeu? Mas assim, por isso que eu falo, quer dizer, todo uso de inteligência artificial tem que vir acompanhado de senso crítico. Exato. Para todo mundo, da criança ao 60 a mais, todo mundo tem que estar, entendeu? Acompanhado de senso crítico. Não é porque ela falou, entendeu, que está dado. Então, por exemplo, uma coisa que eu não vi ainda é exatamente, por exemplo, trabalhar referencial bibliográfico. Ela não trabalha legal, entendeu? Porque a base de dados que ela tem, por exemplo, né, da base de dados dela brasileira, não é aquelas que a gente tem, que a gente usa. Ela tem uma referência outra de outro país. Então, a gente tem que saber com qual IA a gente está lidando. Né? Hoje, quantas plataformas, eu não sei se é a plataforma que chama, quantas ferramentas de inteligência artificial existem? Tem muita coisa? Tem muita coisa. A gente tem Gemini do Google, a gente tem, né, o ChatGPT, que é do OpenAI. Depois a gente tem, agora, a China tem uma plataforma inteligente. Todo mundo tem. Então, agora é muita gente. Sem contar num outro aspecto que é muito interessante, e isso está proliferando muito. É assim, são os assistentes, né? Que é assim, é quase que um recorte que eu tenho dessa capacidade, né, da inteligência gerativa, né, dessa coisa virtual. Então, por exemplo, assim, ontem eu estava no computador e daí a pouco começou a chover anúncio de uma inteligência artificial para advogado. Eu já tinha visto para jornalista, para professor, e ontem estava assim, deu uma chuva de inteligência artificial para advogado. Então, é isso que eu chamo de assistentes mesmo, porque assim, as áreas do saber, elas são muito complexas. Então, é muito interessante, é interessante que você tenha uma certa especialização, né, em cima daquilo. Ok, nós mesmos, jornalistas, a gente tem um jeito de fazer, a gente tem técnica, a gente tem um formato, tudo isso é importante da gente ter isso trabalhado. Mas é a mesma coisa, eu posso estar trabalhando no ChatGPT, que é super generalista, e montar o meu assistente. No GPT-3 não dá, mas no 4 já dá. E montar, entendeu, os meus assistentes. Entendi. Entendeu? E isso, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar. Aí eu monto um assistente cozinheiro para mim. Eu falo assim, olha, eu falo para ele, eu falo desse jeito mesmo. Não, a partir de agora você é meu assistente e você vai me ajudar a organizar a minha cozinha. Essa cozinha eu tenho que ter objetivos claros, eu tenho que ter insumos claros, tudo mais. E eu vou com ele montando um contexto, como a gente fala, eu monto um contexto e esse contexto é onde ele vai estar trabalhando. Maravilha, né? Eu acredito que, por exemplo, para quem é leigo no assunto, para as donas de casa, para as pessoas que não têm ainda essa formação, não têm essa pesquisa, mas tem a tecnologia que está todo dia. Ela abre o computador, ela vê ali as coisas, né? Como é que ela pode lidar com isso e colocar isso como assistente a seu favor? Mas, por exemplo, assim, hoje uma busca do Google, ela resulta numa intervenção da inteligência artificial do Google, não é? Quando você faz uma pesquisa no Google, e antigamente já subia os links, e os links apareciam, e aí a gente elegia, porque a organização desses links estava, ainda hoje, mas era assim, os mais visitados. São os que vêm primeiro. Até o critério, exatamente. Mas hoje, antes desse mais visitados, eu tenho um pequeno texto, né, do Gemini, né, Gemini, escreve, do Gemini, e ele me dá uma síntese daquela temática. Mas isso é uma pesquisa, não é eu não estou falando de assistente. O importante é a gente entender que a inteligência artificial ela pode ser usada também para busca, para pesquisa, mas ela tem outras funções mais, diria, mais complexas
que eu acho que a gente tem que usar. Porque hoje no Google você pede e ele te responde com inteligência artificial, né? E com várias fontes, inclusive contextualizadas. Né? E uma coisa interessante me ocorreu agora. Às vezes você nem precisa perguntar, porque se você falar perto do computador, ou preciso trocar a minha geladeira, você não fez pesquisa, você não pesquisou. E do nada começa a aparecer, chover anúncio de geladeira. Por isso que você tem que desconfigurar, por isso que você tem que desligar essa função para que ele não ouça. O que acontece? Tem uma função que você tem que desligar. Eu não sei bem aí onde é que é, aí mas você daí fala eu assim, meu desliguei. Deus do céu, estou vivendo aqui num Big Brother, né? Porque qualquer coisa que eu falo, o computador que eu não pedi me manda informações, né? Eu acho isso assim. É a meta, Isso é inteligência artificial também? É também, porque daí ela já vai, ela associa e aí ela vai buscar. Tudo que é relacional. Entendeu? Antes a gente falava banco de dados. Banco de dados é uma caixinha, é um armário cheio de gavetinha. Ok. O que é banco de dados relacional? Né? Que essa coisa. É quando eu relaciono os elementos de dentro de uma caixinha com outra caixinha. E aí, isso já é inteligência. Então, tem que lembrar assim, inteligência é essa capacidade relacional que a gente tem. Tá? Senão, está lá, está dentro da caixinha só. Né? Então, isso é importante a gente deixar isso claro. Lembrando que a máquina não é perfeita e que a gente tem que desenvolver senso crítico o tempo inteiro. Então, falando em senso crítico, vou falar um pouco do lado obscuro, da inteligência artificial, que é o fato de usar a inteligência artificial para divulgar mentiras, para fazer fake news, para usar a imagem da pessoa. Isso eu acho uma coisa extraordinária, mas usar a sua imagem, a sua voz para passar alguma informação que não é verdadeira, esse é o risco maior da inteligência artificial, no meu caso. Eu também acho, mas aí, por exemplo, assim, outro dia eu convidei, eu sou coordenadora do curso de fotografia, aí eu convidei uma profissional de banco de imagens da Gate Maze, a Paula. E aí ela estava me dizendo que um dos princípios de um banco de imagem hoje é não receber fotografias feitas por IA. Olha que interessante. Olha aí só. eu respondendo a sua pergunta. Então a gente tem tecnologia de contra-informação? Tem. Então, existe já uma inteligência para detectar a produção das coisas, a produção, por exemplo, de imagem, de fotografia feita por IA. Isso é possível, isso existe. Flávia, como? Lá atrás. Porque tudo aquilo que você vê no computador é o front office, né? Aquilo tá na frente. Que você está vendo aqui na frente. Só que atrás tem um negócio chamado código, uma programação, né? Essa programação, ela é 0 e 1, 0 e 1, e tem vários elementos atrás. Se você clicar com o botão direito no mouse, na tela do seu computador, vai aparecer uma sopa de letrinha. É o que está por trás da internet, é uma sopa de letrinhas, são códigos. A mesma coisa acontece na imagem. Então, toda e qualquer imagem produzida por IA é detectável. Então, assim, os bancos de imagem sério hoje não aceitam fotografias que não sejam fotografias de fotógrafos. Isso foi assim, uma notícia super boa, entendeu? E é uma notícia muito boa para os fotógrafos, também, né? Aqueles que produzem imagem, porque é detectável. Aliás, tudo é transparente na internet, embora pareça um mundo muito totalmente obscuro, entendeu? Por exemplo, você não fica invisível na internet. 100% invisível, entendeu? Você pode até dar uma escapada, ter os esquemas e tal, mas sempre se deixa rastro. Que coisa, né? Quer dizer, nós vivemos já num mundo onde não existe mais... Vamos dizer, tem gente que fala, a privacidade foi embora, né?
Mas quem não tem nada que esconder, não, mas se você for pensar bem, incomoda você saber que você é uma pessoa totalmente exposta, né? Aí isso eu acho que é uma conversa muito legal, entendeu? Que é exatamente essa questão da privacidade, que eu acho que e o brasileiro, e isso já foi provado com pesquisas e tudo mais, sobretudo o brasileiro que é muito dado, está toda hora conversando, não sei o quê, é absolutamente vulnerável. Total, Vulnerável, né? Então, aqui é por isso que a gente tem o número de casos de roubo, de banco. Porque as pessoas se expõem também demais. Todos os dados estão na internet, estão expostos. As pessoas também têm que ter um pouco... Tem que se resguardar. Resguardar. As pessoas têm que se porque acho que as pessoas... De repente, é bonito que está na internet, tudo é lindo, tudo é bonito, tudo é saudável, tudo é chique, né? Sobretudo nas redes sociais. Exatamente, você só posta coisa boa, né? E o fato de você se expor dessa maneira, também eu acho que pode ser utilizado contra você. Exatamente. Né? Exatamente. Mas eu acho que esse é um bom debate, que assim, o quanto a gente deve se expor, isso vale para todo mundo, entendeu? Quanto se deve se expor nas redes sociais. Sabe? É uma coisa assim, ok. Eu ainda acho que lugar de manifestação não é só nas redes sociais, exatamente. entendeu? Né? Existem outras formas de você fazer manifestação, né? Para o bem, para o mal, né? De você fazer várias coisas que muitas vezes a gente esquece que existem outros espaços, não é? Escuta, Flávia, eu vi outro dia um vídeo, achei fantástico, feito por inteligência artificial, sobre a tecnologia usada na ciência. Era um vídeo chinês sobre um hospital de ponta, era totalmente a questão de se fazer um diagnóstico. Isso é maravilhoso. Diagnóstico de doenças com a margem de erro de 1%, 0,0, sabe? Quase que zerava totalmente a margem de erro. E os médicos não têm que começar a ficar também preocupados, porque eles vão ocupar... A inteligência vai trabalhar com eles ou contra eles? Veja, tudo depende da engenharia de prompt, o que se pergunta. A capacidade, por exemplo, ontem eu estava lendo a capacidade da inteligência artificial de ler, por exemplo, uma chapa de raio-x. Né? Gente, é ponto a ponto. Quer dizer, ela mapeia, ela escaneia. Ok que a gente escaneia, né? A gente olha as coisas com muito detalhe e tudo mais. Mas a capacidade de scan, né? De linha por linha, né? Por exemplo, pensar numa tomografia de cérebro, né? Onde a tomografia, você tem lá a tomografia e aí você tem, por exemplo, alguns pontos que são os pontos de calcificação, né? Existe uma quantidade de informação dentro de um slice, né? De uma camada, né? Por exemplo, de uma tomografia. Que pode escapar a visão humana. Exatamente. Que pode ser... Então, nesse sentido, a IA pode ser uma belíssima ferramenta para esse médico. Trabalhar junto com o médico. Ele não substitui o médico. Entendeu? Porque, na verdade, assim, ela pode ajudar no diagnóstico, ela vai poder orientar, entendeu? É isso que mas as pessoas têm que estar atentas, têm que estar estudando, têm que estar acompanhando tudo isso para poder interagir com essa máquina e, de novo, ter senso crítico diante da máquina. E se a máquina erra, quem é que vai pagar o pato? Pois é, exatamente. É um médico. Eu não vi até hoje, eu não conheço até hoje, nenhuma máquina. Outro dia eu dou aula de filosofia da saúde na Unifat para os cursos de saúde, né? Porque acabei fazendo filosofia, porque não dá para ficar sem, né? E é uma questão de bioética, inclusive, essa questão, porque, assim, não dá para você pensar na responsabilidade da vida de alguém, entregar a responsabilidade da vida de alguém a um aparelho tecnológico. Eticamente é isso. Entendeu? Mas a máquina pode ser competente. Ok, mas alguém tem que estar do lado dela e dizendo, tá bom, eu vou aceitar isso, então a sua palavra se torna minha. Né? Então, tem muitos autores que trabalham essa questão da bioética que estão colocando essas questões. Entendeu? Porque qual é a tendência? A
tendência é assim, né? O humano está virando um robô, né? A gente já tem prótese, a gente já tem óculos, a gente já tem coração artificial, perna artificial. Todos somos robôs, né? Robocop. Nós estamos muito perto de ser um cyborg, né? Então, assim, mas isso tudo tem que ser uma decisão de humanos. O ser humano ainda não é totalmente substituível, né? Não, eu acho que ele nunca será, sabe? Eu acho que ele nunca será, entendeu? Eu acho que, assim, a gente podia até pensar assim, né? O ser humano... Falar uma bobagem, mas, assim, o ser humano que não contribui para a vida, entendeu? Ele pode ser substituído com a máquina rapidamente. Ou poderia, né? Tem uma fila aí para... Ô, Flávia, você dá aula também com novas tecnologias. A inteligência artificial já está sendo colocada para trás? Já tem coisa mais nova? Mais nova que a tecnologia mais nova do que a inteligência artificial para chegar? Não, está se falando muito na tal da superinteligência, né? Meu Deus do céu. Mas a superinteligência não tem nem equipamento para isso. O que acontece é assim, a gente precisa do desenvolvimento tecnológico de processamento que nós não temos isso. Eu ouvi, outro dia estava lendo um artigo que só depois dos anos 30, 40, entendeu? Vai demorar um pouco. Mas é isso. Mas o que a gente tem que entender é assim, ó. Eu acho que é a melhor forma da gente entender. Aliás, eu estava no Congresso dos Jornalistas Investigativos, também estava um frenesi de para todo mundo vai ser... Eu me sinto... do mesmo jeito, quando eu era jornalista e o computador chegou dentro das redações. Né? Todo mundo ficou com medo, né? Todo mundo achou que ia perder emprego, e está todo mundo aí de boa, trabalhando, e tem que trabalhar bem, entendeu? Porque, na verdade, assim, tem coisas que não vão se admitir. Se você não sabe escrever e quer ser jornalista, a IA vai fazer o seu trabalho. Mas uma boa apuração, reportagem, uma boa apuração, a IA não vai te fazer. Ela pode te ajudar, mas quem é que vai ter que sujar o pé, ir à luta e buscar informação é o jornalista. Entendeu? Isso é uma coisa. Mas, no meu mestrado, eu coloquei uma frase que eu acho que é muito importante, entendeu? Tem um pesquisador espanhol chamado Juan Pozo. E ele diz assim, a cada tecnologia existe uma nova maneira de aprender e de ensinar. Isso vale para a educação, mas isso vale para a vida da gente, porque a vida da gente é uma eterna aprendizagem. Sim, né? Claro. Toda hora a gente está aprendendo, é um processo educativo. A gente mais aprende do que ensina, exatamente. Com certeza. A vida é um processo educativo, né? Na verdade, né? Em todos os momentos, né? Os erros e acertos, tal, essa coisa toda. Então, assim, e a IA é mais uma tecnologia. A gente tem que entender essa tecnologia, não para dominar, mas para ver o quanto de crítico a gente tem que ser diante dela. Eu não sei, pela nossa conversa aqui, estou imaginando que deve ser uma coisa assim, a inteligência artificial, como qualquer outra tecnologia, ela deve ser aliada, não inimiga. Né? Deve caminhar junto com a gente, não para substituir, mas para ser parceira, é isso? É isso, só que depende do uso, né? Porque a tecnologia em si, ela não é boa nem ruim, ela é. O que vai fazer dela boa ou ruim é o uso. Uhum. Então, é uma pecinha que está atrás, é o ser humano. Então, claro, o ser humano ainda tem jeito, viu, pessoal? A gente não o mau é uso da IA, o mau uso da IA, por exemplo, assim, durante as últimas eleições, que foi usado o quê? Aquilo que se usou, os robôs, né, os chatbots, que usaram para dizer, para enganar como chama? Aquelas enquetes, aquela coisa que está ganhando, as pesquisas e tudo mais, é uma inteligência artificial. Uhum. Entendeu? É um tipo de inteligência artificial. E agora ela deve vir mais ainda, mais parruda ainda. Então, tem o bom uso e o mau uso. Entendeu? O que a gente quer? Eu quero viver numa democracia tranquila. Então, acho que para isso a IA ia contribuir muito. E para a gente já está chegando aqui no finzinho da nossa conversa. Flávia, eu queria que você deixasse assim, um recado para as pessoas que
tenham mais de 60 ou menos de 60, ou para as crianças que estão começando a ver essas tecnologias, para os pais, qual seria o caminho, qual é o conselho para que isso não seja dominante, não seja inimigo, seja parceiro mesmo? Eu acho que é muito essa questão assim, nem tudo que a IA diz e fala é a verdade e é eticamente responsável. Então, para isso, a gente não tem que culpar quem está atrás da IA. A gente tem que assumir a responsabilidade pelo entendimento que a gente está tendo. Isso significa o quê? É eu olhar para o resultado da IA, é olhar uma obra da IA e ter um comportamento crítico diante dela. E como que a gente faz, por exemplo, para se proteger? Para saber que você viu um vídeo na internet e você não sabe se aquilo é inteligência artificial ou não. A primeira coisa é não compartilhar. A primeira... a dica é boa, hein? Não compartilhe. Não compartilhe. Entendeu? Duvidou? Não para Fica quieto, para ali. Isso é a primeira coisa, porque daí a gente não entra na máquina, né, do horror. Do horror, exatamente. Né? Sabe, do assustar as pessoas, né, do pânico. Não entra na máquina do pânico. Né? A primeira coisa. Aquilo é verdade? Não é verdade? Deixa quieta lá no seu WhatsApp, no seu Instagram. Não compartilha. É a melhor coisa que tem que fazer. Não existe, assim, uma característica, por exemplo, de algum vídeo, algum filme feito com inteligência artificial, que você fala assim, isso aí é a IA. Mas aí é uma questão que é um pouco mais complicada. Eu dou aula de antropologia da imagem. E eu dou aula de antropologia da imagem desde 2007, uma coisa assim, muito tempo. E, portanto, na sala de aula, já passou várias gerações, né, com IA, sem IA, etc. O que eu percebo, isso é outro assunto muito sério, é que as pessoas não sabem ler imagens. Então, se eu disser para você assim, preste atenção no movimento de corpo, preste atenção na maneira como os olhos se mexem, a maneira como, vamos dizer, a naturalidade se existe. Isso são sutilezas de quem sabe ler imagem em movimento. E é uma coisa que a gente vai treinando o olhar também. E a gente tem que treinar. Mas, assim, eu te digo, Luísa, é verdade isso. Por exemplo, o processo de significação em geral das pessoas num vídeo ou numa fotografia, ele é completamente difuso. Eu acho que isso é o grande mal, essa falta de não saber ler. Que deveria estar na escola, isso. Isso deveria ser ensinado, porque é onde se espalham as fake news e tomam, né? De repente você vê uma fake news aí, feita com inteligência artificial, com milhões de visualizações sendo espalhadas mentiras, e que depois, para uma inteligência normal, não consegue desfazer. Então, mas eu falo sistematicamente isso para os meus alunos. Quando eu dou essas duas disciplinas, né, que é antropologia e narrativas visuais, porque uma decorre da outra, tudo mais. Nós, enquanto professores, sobretudo professores de arte, a gente tem que desenvolver a literacy, visual literacy, que é exatamente esse letramento visual nas pessoas. Educar o olhar, né? Mas quando eu falo em letramento, eu estou falando em visão crítica. Eu olhar criticamente. E aí tem várias coisas que entram. Aí a gente podia ficar horas aqui conversando. Maravilhoso. Eu acho que esse é um tema para uma conversa, para a gente ensinar. Eu acho que, já que a gente não tem isso didaticamente, não tem isso na escola, eu acho que é uma coisa para se ensinar as pessoas, para não caírem, não entrarem em situações aí, não entrar em roubada mesmo, né? Não entrar, porque acaba entrando. Se você não tem essa leitura, você acaba se dando mal, né? Porque a gente acha, porque assim, a sensação que como ver para nós videntes, né? Porque a gente tem os não videntes também. Para nós videntes, como ver é um ato natural, a gente naturaliza a imagem. Exato. O fato de naturalizar a imagem muitas vezes não nos dá criticidade. A gente tem que ter criticidade diante de tudo aquilo que a gente vê. Seja no natural,
quando eu olho alguém que caiu, ou alguém que está deitado na rua, entendeu? Essas cenas que hoje parece que muitas vezes nem as pessoas não sentem nem mais, veem, né? Nem veem mais, né? Um ato de violência, uma mãe, um pai batendo numa criança. Enfim, tem várias coisas que a gente tem que pensar. E tudo isso vem aonde? Vem a partir dos olhos. Exato. Então, assim, a gente olhar e ler o mundo, como dizia o Paulo Freire, entendeu? Requer muita criticidade. Quando o Paulo Freire fala assim, lê o mundo... Quando ele fala em leitura do mundo, isso dá uma conversa, menina. Maravilhoso. Maravilhoso. Porque isso é fundamental, porque, afinal de contas, é assim, pelo menos 95% das pessoas recebem o mundo pelos olhos. Exatamente. Entendeu? Sabe? Se eu estou errando... menos, 92, 7% da população tem problema de visão, né? Então, mais ou menos isso. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas, assim... Por que eu falo não compartilhar? Para a gente ser crítico. Exatamente. Não vamos colaborar com aquilo que a gente não sabe. Exato. E, olha, só para lembrar, tem um desenho que tinha um personagem que dizia assim, olho vivo e faro fino, né? É o que a gente não pode perder. O olho vivo, né? E o faro fino. Ter o faro de ver que aquilo lá não é o normal. Flávia, como eu queria te agradecer. Imagina, como obrigada. foi gostosa essa nossa conversa. Nossa, foi para lá de importante. boa, muito boa. Eu já quero deixar aqui publicamente um convite para que você volte, porque tem assuntos para a gente desenvolver aqui, para novas conversas. Nossa, né? E aí eu espero assim, que as pessoas que estejam ouvindo, olha que legal, que as pessoas que estejam ouvindo o seu programa, que escrevam as suas angústias, as suas apreensões, as suas alegrias, entendeu? Dentro desse tema, que é muito importante para a gente voltar a conversar. Para a gente desenvolver isso, tá? É verdade. Mais uma vez, então, muito obrigada. Obrigada a você. Tudo de bom para você e a gente se vê. Obrigada.